Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Ceilândia Centro. A graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Isaías. Hoje estudaremos a passagem que está em Isaías, capítulo 11, versículos de 11 a 16. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo a orientação do nosso Deus para o nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque temos a oportunidade e a liberdade de estudar a Tua Palavra, Senhor. Neste momento pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, que a Tua Palavra faça morada, transformação nas nossas mentes e corações, Senhor. Esteja conosco no restante desse estudo. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, no nosso estudo de hoje, eu gostaria, em primeiro lugar, de ler com os irmãos a passagem de Isaías 11, para que tenhamos uma ideia geral do nosso texto. Então, Isaías capítulo 11, a partir do versículo 11. E diz assim: Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Nós lemos aqui então, capítulo 11, na versão Nova Almeida atualizada. E se a gente pudesse ter uma visão geral da nossa passagem, a gente pode realmente dividir em 4 trechos ou 4 blocos, né? No versículo 11, nós temos a introdução com o remanescente, o assunto é o remanescente mundial, e a gente vai versar um pouquinho sobre isso. A bandeira é levantada, o estandarte, né? E o povo é reconstituído nos versículos 12 e 13. O domínio do mundo no versículo 14. E a mão do Senhor e o fim do mundo dividido, versículos 15 e 16. E aqui nós temos dois trechos, os irmãos puderam estudar na lição anterior, no capítulo de Isaías, que é de 1 até 10, e ali nós vemos que existem dois trechos do nosso estudo. Na verdade, os versículos 10 e 11, eles estão em prosa, né? E eles fazem ligação entre 2 poemas, que exatamente estão nos versículos de 1 a 9, e nesses versículos de 1 a 9, eles falam sobre o rei, a natureza do seu governo, o mundo paradisíaco em que ele vai reinar. E nos versículos de 12 a 16, que nós vamos estudar hoje, então a apresentação da população mundial reunida sobre a bandeira do Senhor. Então o versículo 10, que eu vou até lê-lo para que os irmãos tenham ideia, 10 e 11 novamente, nós vemos que eles fazem um vínculo entre 2 trechos, entre 2 poemas. Então nós temos uma prosa entre 2 poemas que se relacionam. O versículo 10 diz assim: Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. No versículo 11, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar,
de Amate e das terras do mar. Então, nós vemos aqui nos versículos 10 e 11, ele se iniciando com a mesma expressão, naquele dia. O primeiro naquele dia, a primeira expressão naquele dia, ele conclui o primeiro poema, que termina ali no versículo 9. E o outro inicia o segundo poema, naquele dia, também no versículo 11. Isso é uma maneira de se escrever, né, uma estratégia denominada inclusio ou inclusio, mas acredito que seja inclusio, que é criar uma estrutura em que temos material similar no início e no final de uma sessão. Então aqui a gente tem essas duas sessões, uma iniciada, concluindo o primeiro poema, e a outra iniciando o segundo poema com a mesma expressão, naquele dia. E é uma expressão que nós já vimos por várias vezes nas profecias de Isaías, naquele dia. E aqui a gente vê a natureza escatológica dessa visão. Toda vez que a gente vê essa expressão no livro de Isaías, a gente tem que pensar naquele dia. A gente já viu isso em capítulos anteriores realmente. E ele continua assim: o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Essa expressão tornará a estender a mão, ela resgata aquela ideia, relembra o ato de Deus no êxodo do povo do Egito, né? E aponta também para um ato futuro numa era messiânica. Então a gente tem nesse trecho das profecias de Isaías, tanto uma profecia para aquele povo de Israel, também com vistas a uma profecia messiânica, ao Cristo, ao estandarte, né, que viria. Falando também do remanescente que permanecesse fiel à palavra de Deus naquele momento. Ele exatamente demonstrará o seu poder para remir e libertar os israelitas que estão vivendo no exílio, exatamente esse remanescente fiel. E nessa passagem nós vemos várias regiões que são citadas aqui, né, de povos ou regiões onde o povo de Deus estaria espalhado. Os irmãos terão a oportunidade de acompanhar um mapa em que será mais fácil visualizar. Mas é citado aqui pelo profeta a Síria, que está mais ao norte, o Egito, que está ao sudeste, e eles são mencionados em primeiro lugar aqui nessa passagem, pois eram as grandes potências, os grandes poderes mundiais na época de Isaías, e também eram inimigos contemporâneos e originários do povo de Deus. Aqui o autor, Isaías, ele divide o Egito aparentemente em 3 regiões. E a gente pode ver que o delta, que é o delta do Nilo, é chamado aqui Egito. Patros refere-se à região do Vale do Nilo. E Etiópia é também chamada de Núbia ou Reino de Cush, né? Então a gente pode ver nesse mapa que era dividida assim aquela região naquela época. E ele também se refere a outras regiões que também foram lugar de cativeiro do povo de Deus e de inimigos do povo de Deus. Ele se refere a Ramate, que fica na Síria setentrional, e as ilhas do mar, que ficam a oeste, ali perto das ilhas gregas. Isso se refere basicamente ali às ilhas gregas e aqui o litoral. Ele também cita a Síria, onde está ligado o Elão, ao leste do rio Tigre, e também Sinear, que aqui o profeta chama que é Sinear, mas que na verdade a gente conhece como Babilônia. Então no mapa os irmãos vão poder ver essa parte, essas regiões aí descritas. No versículo 12 nós lemos: levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Então aqui se inicia a nova parte, né, poética, né, a partir do verso 12, em relação aos outros que estavam em prosa, né, versículos 10 e 11. E aqui a expressão estandarte, a palavra estandarte é retomada exatamente também do versículo 10. O Senhor levantará um estandarte para as nações, isso é, Ele dará sinal às nações, pois elas mandarão de volta ao lar os israelitas espalhados por toda a terra. Referências aí
né, a conferir em Isaías 49, 22 e 66, 20. Assim, de todos os lados, ele traz israelitas e judeus, tanto homens como mulheres, de volta a Canaã. E aqui as ameaças do Senhor, elas são cumpridas também como as suas promessas. Assim como esse povo, ele foi levado cativo e sofreu e foi disperso, aqui nessa nova promessa, nessa nova profecia, também a palavra de Deus será cumprida. Entretanto, essa referência, essa passagem, ela é muito mais ampla do que a gente pode ver aqui com relação à expressão desterrados, que também significa exilados. Aqui a ideia que se sugere é que haverá um cumprimento final dessa promessa, como a gente pode ver lá em Mateus 24, 31. Na verdade, é um resgate muito maior do que apenas aqueles exilados, né? No versículo 13 nós lemos: E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. A partir desse trecho aqui, segue-se uma bênção na vida de Canaã, né? Esse versículo ele se refere à restauração do reino de Davi, quando as duas seções do povo de Deus ainda eram unificados. Antes dessa unificação se dava de forma frágil, né? Tanto é que houve as divisões, haviam guerras, as citadas invejas, opressões e dissensões citadas aqui no versículo 13 eram comuns entre as 12 tribos. Daí essa união ser muito frágil. Mas essa restauração agora vai além dessa unificação. Vai ser uma unificação verdadeira. A inveja, o ciúme, é também uma expressão pela qual nós podemos traduzir esse trecho. E a opressão, a hostilidade, elas vão acabar. E se restar alguém que ameace ajudar, o próprio versículo 13 diz que esses adversários serão desarraigados, eles serão eliminados. Versículo 14: Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o tema davídico aqui continua, né? Eles vão unir forças e vão resistir a inimigos incomuns, como é dito nessa passagem aqui. O Shefelá, que é uma expressão utilizada aqui, ele é uma região que fica entre a parte montanhosa e a costa. Nessa passagem aqui a gente vê que é uma tradução de como se fosse os ombros dos filisteus. Essa região vai ser reconquistada. Para melhor explicar isso, seria uma região de baixas colinas entre o Monte Hebron, central, e as planícies litorâneas da Filístia, dentro da área da Judéia. Eram inimigos históricos ali do povo de Deus e também do reino de Davi. Davi enfrentou por muitas vezes os filisteus. No outro lado do país, eles despojarão as tribos nômades e mercenários do Oriente. Aqui é a citação desses povos do Oriente nas mãos de quem o povo de Israel sofreu tanto. A gente pode ver uma menção disso em Juízes, capítulo 6, versículo 3. Entretanto, existem outros autores que dizem que essa referência pode ser com relação aos mercenários de Zobá e Tobi que foram contratados contra Davi. Essa narrativa se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Então, alguns comentaristas dizem que um se relaciona a esses mercenários, nessas tribos nômades relatadas lá em Juízes, e outros dizem que são esses mercenários de Zobá e Tobi contratados contra Davi. O certo é que eles seriam esmagados pelo estandarte, pelo Messias, pelo rei que viria. Ele cita também outras regiões, e também Edom, Moabe, Amon, eles serão subjugados como foram nos dias de Davi. E o interessante é que nós vemos todas essas referências belicosas de guerras, de conflitos e confrontos, e isso se choca com aquilo que é profetizado sobre o príncipe e seu reinado de paz, ali no capítulo 9, versículos de 6 e 7.
Mas por quê? Porque Isaías ele anteviu, ele previu um Messias em termos reais e guerreiro, né? Mas a gente deve ter um entendimento dessas passagens, né, dessa passagem como uma metáfora, né? Ao invés de uma preditiva, de uma predição de um curso real de eventos da maneira como foi descrita, né? De uma maneira figurativa, Isaías ele aponta para um tempo vindouro de segurança interna e externa, similar àquela que foi conhecida nos tempos de Davi, né? Mas assegurando que existirá um que é maior do que Davi. O versículo 15 diz: o Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Então esse versículo ele relata, ele descreve o retorno acompanhado da mesma espécie de milagre que foi como nos tempos de Moisés ali no Êxodo, né? Nós vemos a ação divina que remove os obstáculos para que os planos divinos sejam concretizados. Nós vemos que o Senhor ferirá com maldição o golfo. Em algumas versões a gente tem língua, né, do mar do Egito, de forma a secá-lo, e assim se formará um caminho para que eles passem através do mar. Então é uma clara referência àquilo que aconteceu no Mar Vermelho, né? Um destino semelhante ao Mar Vermelho também, a abertura, é o que vai acontecer com o rio Eufrates. Ele varre com um vento impetuoso, que é como um sopro ardente do Todo-Poderoso. E esse rio se divide em 7 correntes, quase sem água, que as pessoas também vão poder atravessar sem tirar as sandálias. E aqui é uma recorrência e aqui é uma citação de 7 correntes. Esse 7 é porque o número 7 na Bíblia, em geral, está relacionado à perfeição e ao divino, a Deus. Então, por isso, as 7 correntes sem água e eles atravessando ali quase a pés secos. Nós temos uma referência disso também acontecendo com o rio Eufrates, na passagem de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Entretanto, alguns comentaristas dizem, e eu também concordo com eles, que não há relação, mas há apenas uma citação desse rio que é tão importante, que é um dos 4 que estavam ali no Egito, no início do Jardim do Éden, né? Tigre e Eufrates ainda permanecem ali. E também a ideia de se secar ou se dividir essas 7 correntes, o Mar Vermelho, ela indica, esse novo êxodo, ele indica um movimento mundial. Os irmãos puderam ver nos mapas, e ali o rio Tigre, ele divide regiões. Então, uma vez seco, as pessoas poderiam passar ali com tranquilidade. Então, aquele obstáculo geográfico, físico, então seria varrido dali, e poderia haver então uma grande migração, né? Então esse novo êxodo, e um grande novo êxodo, porque toda aquela região ali poderia ser então poderia se atravessar e caminhar por ela. O versículo 16 diz: haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. E aqui continua com a ideia daquele êxodo que será um movimento mundial, né? Aqui a referência a Israel sugere que há mais desse remanescente do seu povo do que houve ou do que havia no êxodo original lá do Mar Vermelho nos tempos de Moisés. Antes era apenas um povo dentro de todos os povos que estava sendo redimido e levado para a casa de Deus. Agora o remanescente é mundial. A convocação dos gentios, como é mostrado aqui no versículo 12. A gente pode lê-lo novamente. E levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá dentre os 4 cantos da terra. Então aqui mostrando a ideia de êxodo mundial, de dispersão que era mundial, e agora haverá um ajuntamento
debaixo dessa bandeira, desse estandarte. Algumas considerações sobre essa passagem que nós lemos, que nós poderíamos dizer, né, como alguns autores dividem ali na Bíblia, a nova glória de Israel. Eu gostaria de deixar algumas considerações para os irmãos. A primeira delas é que o resultado disso tudo, de todo esse movimento, de toda essa profecia, será um caminho preparado para o povo de Deus regressar. É sempre assim, Deus fará um caminho onde o poder humano não terá eficácia. Nesse reconhecimento e dependência no gracioso poder desse Deus é que reside a nossa esperança, a esperança do mundo. O que nós não podemos fazer, Ele com certeza fará. E nós vemos no versículo 11 o pensamento que antes era de apenas propagação geográfica dessa nova reunião, agora nós vemos que será uma reunião universal do povo de Deus. Gostaria de agradecer aos irmãos e deixar essas considerações para que os irmãos entendam. É uma passagem um pouco mais difícil, porque ela tem tanto um aspecto de predição ou de profecia para aqueles povos ali, como também com um ponto de vista profético, messiânico, para aquilo que acontecerá depois que o estandarte estiver liderando todo o seu povo e que ele estiver com o seu remanescente fiel. Que Deus possa nos abençoar.